Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar falando de saúde. Uma pesquisa mostrou que o consumo de medicamentos para tratar a saúde mental aumentou mais de 70% entre os brasileiros. O levantamento realizado pela E-Pharma aponta alta de 73% no consumo dessa categoria de medicamentos na soma entre janeiro e julho de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. O estudo mostra que as classes terapêuticas mais consumidas nesse período foram antidepressivos, hipnóticos sedativos, antipsicóticos e estabilizantes de humor. De acordo com a E-Pharma, algumas regiões do país tiveram aumento acima da média no consumo dessa modalidade de remédios. No Nordeste, a alta foi de 185% nos primeiros 7 meses do ano, em relação ao mesmo período do ano passado. E no Centro-Oeste, o aumento foi de 140%. Algumas faixas etárias também tiveram um crescimento bastante expressivo, principalmente entre pessoas com mais de 59 anos de idade. Para esses pacientes, a alta no consumo foi de pouco mais de 300% no período. A E-Pharma alerta que para tratamentos com esses medicamentos é imprescindível buscar orientação médica. Ouça o que diz este especialista. As medicações de uso controlado, o próprio nome já diz, elas são controladas porque elas têm risco. Então, principalmente, precisa de um profissional acompanhando tanto do início do tratamento quanto do manejo das medicações. Essas medicações, elas precisam de doses diferentes para pessoas diferentes. O tratamento ele é único, ele é individualizado. Qualquer problema de saúde tem que ser revisto por um médico. E aí a gente entra em várias classes de medicações diferentes, principalmente os mais dissipados hoje em dia, que são os tarja pretas, os benzodiazepínicos, o clonazepam, São medicações que hoje em dia a gente tem que entender elas como também sendo um veneno. A diferença de hoje, do veneno para o remédio é a dose. E a gente acaba perdendo a mão na dose. Essa é a importância do profissional. Ele vai estar ali para te ajudar, tanto na dose da medicação, quanto nos efeitos colaterais que essas medicações causam, que a gente sabe que são inúmeros. E a gente tem que entender, dando uma explicação bem breve, por que a medicação é de tarja preta? Tarja preta significa uma medicação que causa dependência. Então, você iniciar a medicação por conta própria, um dia você vai ser dependente dela. Então, tem que ter cuidado, tem que ter cautela nesse momento. Mais importante, se tiver precisando de ajuda, procura um profissional, um psiquiatra ou um médico que vai poder te ajudar. Olha só, a gente muda de assunto agora para falar de segurança. Condomínios de São Paulo estão apostando cada vez mais na tecnologia contra os roubos e furtos. Os especialistas afirmam que a inteligência artificial pode ser uma boa aliada, mas desde que seja combinada com os treinamentos dos moradores. Com registros de roubos e furtos cada vez maiores, moradores de Moema, bairro da Zona Sul da capital paulista, resolveram reforçar a segurança com troca de informações com a comunidade no entorno. O resultado foi que, após 3 anos, a ação virou um grupo com mais de 100 condomínios, com troca de informações sobre segurança e treinamento das equipes de zeladores e porteiros. À medida se somam a popularização de centrais de monitoramento, a portarias remotas e ao uso de inteligência artificial. Quando se trata de condomínios maiores, já são usados drones que monitoram a área e até podem notificar equipes humanas para tomar decisões. Só que grande parte das falhas percebidas é humana, seja por portas deixadas abertas ou informações imprecisas para a liberação de acesso a visitantes e entregadores. Tanto que, para especialistas, não adianta investir em equipamentos sem treinar profissionais e moradores. Como, por exemplo, o controle de acesso a ser restrito e contar com uma análise humana, além de tecnologias como biometria facial, especialmente no acesso de mais de uma pessoa. Existem 4 pontos básicos de triagem em qualquer situação de visitante, que passa pelo aviso da chegada da pessoa, a autorização para entrar no condomínio e a checagem ou a realização de cadastro, se for a primeira visita.
No caso de entregadores de encomendas, a recomendação é uma área segura para o despacho e recebimento das encomendas, sem permitir o acesso ao interior do condomínio. Com as câmeras, se estiverem associadas a sistemas analíticos de reconhecimento, compõem um modelo já sacramentado de controle do perímetro do condomínio que começa nos sensores. Então, se há um disparo de algum desses equipamentos, a análise é complementada por câmeras. Sendo um alarme verdadeiro, como uma invasão, a equipe de segurança deve idealmente verificar a situação de uma guarita para que não se exponha, indo até o local. A intenção é fazer com que algumas medidas sejam visuais para que alguém, planejando, veja que tem proteção, câmera e cerca elétrica. Quando o ato vai acontecer, a detecção dessa ação deve ser a mais precoce possível. Daí entra a inteligência artificial, que avança no monitoramento em relação a sistemas de câmeras que gravam as ocorrências ou a vigilância de equipes presenciais ou remotas. Segundo especialistas, seja visitas ao vivo por porteiro ou em centrais de monitoramento, é uma quantidade enorme de câmeras para monitorar e algo pode passar despercebido. Outro cuidado é com as etiquetas. Condomínios têm circulado avisos sobre o risco de deixar os dados à mercê de golpistas, com o descarte sem a destruição das informações. Olha só, a safra agrícola brasileira alcançou um valor de produção recorde no ano passado, 830 bilhões de reais. O desempenho é 12% maior do que o registrado em 2021. Os dados da Pesquisa de Produção Agrícola Municipal divulgada pelo IBGE mostraram que os preços dos principais produtos agrícolas nacionais continuaram em patamares elevados, principalmente por dois motivos. O primeiro deles pela restrição do comércio de algumas das principais matérias-primas agrícolas, como o trigo e a soja, por conta dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, e também pela manutenção do dólar valorizado frente ao real. Assim, em 2022, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas alcançou quase 263 milhões de toneladas, e a área colhida superou os 90 milhões de hectares, valores 5% maiores do que os contabilizados em 2021. E o crescimento não foi só nesse grupo. O milho, por sua vez, alcançou 109 milhões de toneladas, um quarto a mais do que o produzido em 2021, com um valor bruto de mais de 137 bilhões somados. Já a cana-de-açúcar totalizou 724 milhões de toneladas e arrecadou mais de 93 bilhões de reais no ano passado. A safra de café, de mais de 3 milhões de toneladas, também foi bem superior à de 2021 e teve um valor de produção de mais de 51 bilhões. A produção de algodão também se destacou e foi 12% maior do que a de 2 anos atrás. Esse grupo foi responsável por render mais de 33 bilhões em valor de produção. Os números considerados positivos foram registrados mesmo com diversas adversidades climáticas que afetaram a produtividade na região centro e sul do país, com destaque para o município de Sorriso, no Mato Grosso, que registrou um total de 11 bilhões e 500 milhões de reais, o maior valor de produção agrícola do país. E além das perdas humanas e materiais, o ciclone extratropical que devastou o Rio Grande do Sul matou mais de 29 mil animais de criação, entre bovinos, suínos e aves, e também afetou as plantações de milho e trigo. O documento elaborado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, mostrou que, em números absolutos, 29.356 animais, entre bovinos de corte e de leite, suínos e aves, morreram por causa da tragédia. Os quase 350 criadores afetados também perderam mais de 35 toneladas de peixe e 370 caixas de abelha. Já entre os produtores de leite, a estimativa é de que 327 mil litros não foram coletados, o que causou um prejuízo inestimável para mais de 800 pecuaristas. A situação também será complicada nos próximos meses para os animais que conseguiram sobreviver, principalmente na questão da alimentação,
já que foram atingidos 1.880 hectares de pastagem nativa, 10.730 hectares de pastagem cultivada e 50 hectares de silagem, alimento usado principalmente para bovinos. Entre as plantações, os principais cultivos perdidos pelas chuvas foram o milho e o trigo, onde até o momento mais de 1.600 produtores afirmaram ter prejuízo. Outros tipos de plantações também foram afetadas, como plantações de laranja e uva, além da perda de mais de 35 mil pés de eucalipto. Além das lavouras, mais de 1.100 casas sofreram danos por causa do ciclone. Os agricultores também perderam mais de 60 galpões, 12 armazéns, 25 estufas para a horticultura, 128 açudes, 53 aviários e 45 chiqueiros. Muitas infraestruturas das cidades afetadas também foram prejudicadas. Pelo menos 4.000 quilômetros e meio de estradas de terra foram arruinadas, fator que impede o escoamento dos alimentos que não foram perdidos. Nesta quinta-feira, um novo fenômeno que havia se formado na região se afastou em direção ao oceano e trouxe alívio ao estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, rodovias federais registraram 9 pontos de interdição. Em Porto Alegre, o acúmulo de chuva fez com que o Lago Guaíba, que banha o centro, a zona sul e os bairros localizados em ilhas, alcançasse os 2,65 metros, uma de suas maiores marcas históricas de cheia. A previsão do tempo indica que a chuva deve parar no Rio Grande do Sul. Por outro lado, o estado deve sofrer com uma forte frente fria. Em algumas cidades da região, a temperatura mínima pode chegar aos 5 graus Celsius nos próximos dias. E o primeiro pedágio ambiental foi lançado no Brasil. Com um sistema inovador, o pedágio consegue ajudar as empresas de transporte a compensar as emissões de carbono nas viagens rodoviárias. Vamos conferir. Em parceria com a iLog Tecnologia, a startup Abundance Brasil criou um sistema que calcula a quilometragem, o consumo e a quantidade de carbono emitida pelas companhias nas rotas de entregas dos seus clientes. Além dessa função interessante, o sistema gera e sugere automaticamente a quantidade de carbono a ser compensado pelos caminhões através da compra de créditos de carbono. A ideia do projeto é encontrar uma forma simples de descarbonizar as rotas de transporte do mercado logístico e do setor de transportes, considerado um dos mais poluentes. Um dos pontos positivos da ação é que nele não é usado apenas o crédito de carbono florestal, mas também o modelo de florestamento, reflorestamento e vegetação, que trabalha com o plantio de novas árvores. À medida que essas árvores crescem e absorvem dióxido de carbono, sua capacidade de sequestro de carbono se transforma em ativos ambientais, que são digitalizados, transformando o CO2 em uma mercadoria comercializável. Além disso, o pedágio ambiental não só facilitará a compensação do carbono emitido pelas empresas, como se tornará também um ativo financeiro com o passar do tempo. No futuro, o plano é que as empresas que compensam possam não só fazer a compensação, mas também negociar os seus créditos depois de comprados. Dessa forma, o projeto engloba a ideia de cuidado com o planeta dentro do mercado econômico global. E veja a seguir, beber bastante água ajuda quem quer perder peso. E você vai ver também a história de Yoda, o cão policial que ajudou a capturar o brasileiro que estava foragido nos Estados Unidos. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. Olha só, quando alguém quer perder peso, além de buscar uma alimentação mais saudável, beber água é uma ótima estratégia. Isso porque o líquido ajuda a queimar calorias e a reduzir o apetite. Confira.
Para desmistificar o conceito de que água queima caloria, alguns estudos foram realizados com adultos jovens e saudáveis. No primeiro, com 14 participantes, foi descoberto que beber 500 ml de água aumentou o gasto energético em repouso, que é a quantidade de calorias que nosso corpo queima antes do exercício em 24%. Só que esse efeito durou apenas 1 hora. Já que para um adulto de 70 quilos, para cada 500 ml de água que ele bebesse, teria um consumo a mais de apenas 20 calorias, o que equivale a metade de uma bolacha. Já um outro estudo realizado com 8 adultos observou um aumento no gasto energético quando a água estava fria, relatando um aumento de 4% nas calorias queimadas. Isso pode ocorrer porque o corpo precisa usar mais energia para levar água à temperatura corporal, ou porque requer mais energia para o corpo filtrar o aumento do volume de líquido através dos rins. E como no experimento anterior, o efeito só foi observado por cerca de 1 hora. Ou seja, o aumento real nas calorias queimadas é baixo. Mesmo que você bebesse 1,5 litro a mais de água por dia, por exemplo, queimaria de forma adicional menos calorias do que há em uma fatia de pão. Mas como esses estudos foram feitos com apenas um perfil de pessoas, seriam necessários outros mais aprofundados para verificar se este efeito também é observado em outros grupos, como adultos de meia idade e idosos. Agora, sobre redução de apetite, é comum pensar que se você estiver com o estômago cheio de água, haverá menos espaço para comida e, como consequência, acabaria comendo menos. Neste caso, vários estudos comprovam isso, especialmente com adultos de meia idade mais velhos. Um estudo mostrou que adultos dessa faixa etária perderam 2 quilos no período de 12 semanas, quando beberam água antes das refeições, em comparação com pessoas que não beberam água durante as refeições. Já participantes mais jovens, entre 21 e 35 anos, não perderam peso, independentemente de beberem água antes da refeição ou não. Embora possa haver alguns efeitos da água que diminuam o apetite, aparentemente pode não resultar em mudanças de peso a longo prazo. Como resultado desses estudos, pode-se dizer que mesmo que apetite e saciedade não estejam alinhados com a capacidade de perder peso, pode ser um ponto de partida útil. Se você está tentando comer menos e perder peso, beber água misturada com outras substâncias como fibras, sopas ou molhos de vegetais pode fazer com que o seu estômago esvazie mais devagar, o que significa que você se sente saciado por mais tempo. Um estudo europeu mostrou que crianças e adolescentes estão apresentando sintomas de depressão e ansiedade mais cedo e com uma duração mais prolongada do que há 10 anos. O estudo inédito recém-publicado no The Lancet, conduzido por universidades do Reino Unido, avaliou a mudança geracional dos transtornos mentais, comparando dados de 2 grupos avaliados com uma diferença de 10 anos. O primeiro, com cerca de 10 mil indivíduos nascidos entre 1991 e 92. E o segundo, com quase 18 mil nascidos entre 2000 e 2002. Foram utilizados questionários sobre as dificuldades e habilidades das crianças e jovens, capazes de mapear uma série de sintomas de transtornos emocionais, o que inclui sentimentos como nervosismo e medo, bem como sintomas físicos como dor no estômago. As perguntas foram respondidas pelos principais cuidadores em diversos momentos da infância e adolescência. Ao avaliar os 2 grupos, aqueles nascidos nos anos de 1990 mantiveram uma estabilidade emocional até bem depois do início da adolescência, mas a geração dos anos 2000 começou a apresentar problemas emocionais a partir dos 9 anos de idade, com um pico por volta dos 14 anos, e as meninas foram as mais afetadas. É importante ressaltar que o aumento de problemas emocionais não representem necessariamente diagnósticos de transtornos depressivos e ansiosos, mas sugerem que houve uma mudança nas gerações. Outros estudos mostram um aumento dos casos de transtornos mentais após a pandemia da Covid-19, principalmente por conta do isolamento social. E neste estudo específico foi apontado também outros fatores, como mudanças no estilo de vida,
uso de tecnologia, questões de imagem corporal e pressões acadêmicas, além do aumento da desigualdade social. Para especialistas, é preciso ficar atento à mudança de comportamento ou quando a pessoa está diferente do que costuma ser e que são duradouras, ou seja, se está mais isolado, mais recluso, mais irritado, se perde interesse pelas coisas que fazia antes, ou por encontrar amigos, a orientação é sempre procurar ajuda especializada. E nesta semana, a caçada ao brasileiro que fugiu de uma prisão nos Estados Unidos ganhou destaque no noticiário de todo mundo. E no final, um personagem inusitado ficou famoso, Yoda, o cão policial, que ajudou a capturar o foragido. Acompanhe comigo. Yoda, nome que faz referência a um personagem de Star Wars, é de uma raça de pastores chamada belga Malinois, considerada inteligente, versátil e confiável no mundo. De apenas 4 anos, ele teve um papel importante nas buscas pelo brasileiro. No momento certo, o cachorro farejador da polícia dominou Danilo até que os policiais chegassem e o levassem até um distrito policial, em uma operação que não houve um tiro sequer das forças policiais. O cachorro policial o atacou direto no couro cabeludo e então nas coxas, o que acarretou na rendição do brasileiro. Yoda foi liberado pela patrulha tática de El Paso, localizada no Texas, nos Estados Unidos, após Cavalcante quase fugir ao ser cercado enquanto se escondia com um rifle de calibre .22. Ele foi mencionado na coletiva de imprensa na quarta-feira como o K9 responsável pela captura. Aliás, os K9 são treinados por forças policiais. Em geral, não repetem seu ataque, além de liberar o alvo assim que comandados. Graças a Yoda, Danilo Cavalcante, que havia fugido da prisão no dia 31 de agosto, após ter sido condenado à prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada, vai cumprir pena agora na instituição correcional estadual Fênix, no condado de Montgomery, perto de Chester. Por ser considerado de segurança máxima, a unidade prisional tem capacidade para 3.830 detentos. Segundo o Departamento de Correções da Pensilvânia, o local tem um perímetro de aproximadamente 2,5 km e a prisão é dividida em 2 alas, leste e oeste. Além disso, cerca de 1.200 funcionários trabalham no local. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais.